buscando cura e bênçãos de modo errado. Hoje tem muita gente buscando a toalhinha ungida, o travesseiro consagrado, o véu da vitória. Essas são as macumbas gospel, tá? Macumba evangélica, né? Isso não está na Bíblia. Não precisa de toalha ungida, de travesseiro consagrado. A gente podia até pensar nisso, né, presbítero? Para a obra, né? Se a gente fosse maldoso, né? Olha, toalha ungida aqui para você ser abençoado. Só que a gente não vai fazer isso nunca aqui nessa igreja, porque não é isso que vai resolver. Então não se iluda quando você escuta alguém falando isso na televisão, no rádio para você. É tentador. O tanque de Betesda é tentador, mas não é o que Deus tem para a sua vida. Não é o véu, não é a água benta, não é tocar numa cruz, na relíquia, na estátua, no padre, no pastor, no apóstolo, no bispo, no missionário, quem quer que seja. Mas o que pode curar você é o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Esses dias o irmão aqui estava com um problema grave na sua coluna, e eu senti muito forte de ungir esse irmão. Eu fui lá, li a Bíblia para ele, ungimos o irmão. Ele trabalha pesado, trabalha com carro, é mecânico, tem que agachar, tem que levantar, tem que pegar peso. E ele me disse: pastor, nunca mais doeu as minhas costas, nunca mais eu tive uma dor. Sabe quem curou ele? Jesus. Sabe quem mudou a vida dele? Jesus. Então Jesus tem poder para restaurar você. Jesus tem poder para te pegar dessa paralisia, dessa dificuldade, dessa situação adversa e transformar a sua história hoje. Jesus tem poder para mudar a história de qualquer pessoa, porque esse homem estava paralítico há 38 anos. Ele precisou de 38 anos para perceber que só Jesus podia mudar a sua vida. Quanto tempo você vai esperar ainda mais para falar com Ele, para buscar a presença dEle, para estar com Ele? Quantos aqui amam Jesus? Digam amém. Mas quanto tempo você tem gasto com Jesus? Eu estava tendo uma reunião com as funcionárias da igreja, devocional, e eu disse: pode ver, com quem você fala pouco, você tem uma amizade superficial. Com quem você fala muito, você tem uma amizade profunda. Pode ver, com quem você conversa 5 minutinhos por dia, é oi, tchau, a pessoa não sabe nada de você, você não sabe nada dela. Mas com quem você senta para tomar um tererê, um chimarrão, para jantar, para comer uma pizza, para ir na sua casa, para assar uma carninha, conversa pelo telefone, vai na casa dela, vem na sua casa, tem até apelido para a pessoa. Tem até apelido, você não chama nem pelo nome mais. Você fala: ô Zé, ô. Tem um nome para a pessoa, um apelido. É tão profundo que do jeito de olhar você já sabe como a pessoa está se sentindo. Então por que você fala 5 minutinhos com Jesus? Por que com Jesus é oi, tchau, é bom dia, boa noite? Gaste tempo com Jesus. Pare para buscar Jesus. Pare para conhecer Jesus, para saber toda a história de Cristo. Eu sei muita coisa sobre o fundador do presbiterianismo, tanto da IPI do Brasil, tanto da presbiteriana do Brasil, tanto do calvinismo, tanto do luteranismo. Mas a pessoa que eu mais dedico a minha vida a tentar conhecer, mais e mais, é o Senhor Jesus. A pessoa que eu mais tento falar é o Senhor Jesus. Seja no meu período devocional, seja quando eu estou no carro, seja quando eu estou no gabinete, seja quando eu estou atendendo uma pessoa, enquanto eu estou conversando com a pessoa, eu estou falando com Jesus em pensamento, pedindo a direção dele para aquela vida. Porque eu tenho a consciência
que só Ele pode me levantar, só Ele pode te restaurar, só Ele pode operar na sua vida. E eu gostaria que nessa noite você cresce nessa palavra. Eu gostaria que você entendesse que Jesus é o que nós precisamos, irmãos. Jesus é o centro do Evangelho, amém, igreja? Não há salvação fora de Jesus, amém, amados? Não há acesso a Deus sem Jesus. Jesus é o que nós precisamos para termos paz, para termos vida, para termos esperança, para desfrutarmos do relacionamento com Deus. Jesus é o que eu e você precisamos, porque diante dele o inferno treme, diante de Jesus os demônios tremem, Satanás treme, os demônios tremem, diante de Jesus o pecado desaparece. Aquela mulher pega em adultério, ele disse: vai, não peques mais, e ela foi perdoada. Diante de Jesus, a porta do Santo dos Santos, da intimidade de Deus se abre para você, se abre para qualquer pessoa que invocar o nome de Jesus. Nós precisamos de Jesus, irmãos, porque com Ele a água se torna vinho, com Ele o cego enxerga, o surdo ouve, o medo se dissipa, a tempestade se acalma, com Ele o demônio foge, a doença sara, com Ele a morte perde e o aflito se alegra. Eu gostaria que nessa noite você cresça nisso. Assim como aquele paralítico precisava de Jesus, você precisa de Jesus. Você precisa estar mais com Ele. Há dois textos que eu quero ler com a igreja nessa noite. Primeiro versículo, João, capítulo 14, verso 6. Vamos juntos, bem forte? Disse Jesus: a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Segundo texto, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5 ao verso 6. Vamos juntos. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Nessa história o segredo é o fato de Jesus ter entrado na vida do paralítico. E quando Jesus estava passando naquele lugar, no tanque de Betesda, quando ele vê aquele homem prostrado, aquele homem padecendo da sua enfermidade, quando ele vê a situação, quando ele se informa da situação, ele pergunta: o que você quer que eu faça por você? E todos os dias, depois que Jesus subiu aos céus, ele pergunta à sua igreja: o que você quer que eu faça por você? O que você precisa? Ele está esperando você falar. Ele está esperando você abrir seu coração. Ele está esperando você se derramar diante dele. Nessa história o segredo é o fato de Jesus ter entrado na vida do paralítico. Por isso, se nós tivermos um encontro com Jesus, eu creio que vai chegar a nossa vez. Quantas vezes que chegou a minha vez? Quantas vezes que eu não tinha saída, que eu não tinha solução, que eu não tinha esperança, que diante dos homens era impossível, e o Senhor colocou a mão. Eu me lembro uma vez, lá em Londrina, eu precisava comprar um carro. Eu tinha um carro, nós tínhamos que comprar um outro carro. E não pudemos comprar esse carro porque na ocasião não tínhamos condições de comprar esse carro à vista. E aí a irmã da minha esposa que teve que comprar. Por quê? Por ter muito pastor picareta por aí, os bancos não vendem para pastores. Você vê que coisa terrível? Por causa de algumas pessoas, a maioria é prejudicada, né? E aí aceitamos, eu confesso que eu fui até resiliente demais, eu nem orei tanto, aceitei a situação, mas era triste, né? Quando o guarda parava, eu tinha que ficar explicando para ele: olha, esse carro é da minha cunhada, está no nome dela, mas o carro é meu. Sabe essa história complicada? E aí fomos para Rio Preto, e aí lá em Rio Preto a gente foi, o nosso carro fundiu o motor, que eu já contei a história, uma Palio Candy, e resolvemos comprar um outro carro lá, e entendemos que era o momento para isso.
E aí fomos lá fazer o financiamento junto à instituição, e na ocasião a vendedora disse: olha, eu sinto muito, você tem uma condição financeira adequada, mas pelo fato de você ser pastor, nós não podemos vender para você esse carro. E aí eu cheguei em casa e eu chorei muito, fiquei muito triste. Falei: Deus, eu preciso desse carro para fazer o meu trabalho na igreja, eu preciso desse carro para transportar minha família, e eu não estou podendo, Senhor. E eu me lembro naquela noite, como se fosse hoje, que eu fiz uma oração ao Senhor. Eu falei: Senhor Jesus, nós precisamos de Ti, o Senhor precisa mudar essa história, eu preciso do Teu milagre, eu preciso da Tua ajuda, do Teu socorro, o Senhor tem que eu preciso, Senhor, me ajuda, Pai. Quando foi no dia seguinte, toca o meu telefone, a vendedora dizendo: então, Gilberto, eu tentei em mais um banco e eu consegui o seu financiamento, e deu certo, irmãos, e para a glória de Deus eu consegui financiar o carro, pela graça de Deus, e pagamos ele pela graça de Deus. Então era impossível. Quem aqui tem um moço que trabalha com carro sabe disso, tem gente que trabalha com finanças aqui sabe disso. Por fato desse cenário evangélico, de alguns camaradas aí que se auto-intitulam pastores, né? Infelizmente denegriu a figura pastoral. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele age até quando essa situação está estabelecida. Ele age quando o médico fala que não tem jeito, Ele age quando a pessoa diz que você não vai conseguir, Ele age em todas as horas da nossa vida. Por isso eu quero concluir o meu sermão dizendo que essa cena de Jesus é especial. Ela é especial porque nós percebemos aqui que Jesus, Ele entra em cena, e quando Ele entra em cena na vida de alguém, Ele transforma esse alguém, Ele opera na vida desse alguém. Em um mundo em que as coisas se postergam, em que tudo é difícil, saber que Jesus pode encaminhar a sua vida nessa noite, pode tudo se encaixar, pode definir a sua história hoje, é motivo de você louvar o Senhor, é motivo de você orar com fervor, é motivo de você ter gratidão e esperança, e crer que o Senhor quer te ajudar e abençoar nessa noite. Eu quero orar com você. Talvez você é essa pessoa que está ao lado do tanque de Betesda, vendo todo mundo ser curado menos você, todo mundo ser abençoado menos você, vendo todo mundo, a porta de emprego se abrindo menos para você, vendo tudo acontecer para todos os casamentos, todas as famílias, menos para você. Eu quero dizer que chegou a sua vez em nome de Jesus, porque o Senhor Jesus é gracioso para com todos, Ele não faz acepção de pessoas. E nessa noite, se for a vontade de Deus, se for o tempo de Deus, se Deus já te tratou, se Deus já te preparou, se você já está pronto para levantar e andar, Deus vai operar na sua vida em nome de Jesus. Nada vai te impedir de receber o que Deus tem para você nessa noite. Amém, irmãos? Amém, irmãs? Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Eu quero convidar você a ficar em pé no seu lugar. Eu quero orar por você.